Bom Bom dia. dia. A gente é o primeiro grupo a apresentar e a gente vai falar sobre a biofísica da respiração. Os integrantes do grupo são Ellen Carino, Graciele de Souza, Letícia de Cássia e Caroline Pereira. Bom, os animais, eles necessitam de oxigênio para manutenção dos processos metabólicos que garantem para ele a vida. E esse gás, ele é retirado da atmosfera ou do líquido, no caso dos animais aquáticos. Das reações bioquímicas que passam por diversos compartimentos dos animais, resulta uma constante produção de gás carbônico, que depois é eliminada para a necessidade do equilíbrio do meio interno do animal. Para realizar essa função, insetos apresentam tubos respiratórios e peixes apresentam brânquias, que é mostrado aí na imagem do slide. E os animais mais evoluídos desenvolveram órgãos especiais, que no caso é o pulmão, que a fim de promover a troca de gás interno e externo. E esses gases trocados no nível pulmonar, eles são transportados pelo sangue nas células e o oxigênio é usado para a produção da água endógena, um processo que neutraliza o hidrogênio protônico e que se chama respiração celular. É por isso que a troca de gases no nível pulmonar, ela é chamada de respiração externa. A respiração no homem, ela é feita graças a um complexo aparelho formado pelas vias aéreas, que no caso é o pulmão, e sistema de movimento de caixa torácica. As vias aéreas superiores, no caso é a boca, cavidade nasal e a faringe, elas estão conectadas à traqueia, por meio da laringe, e nessa estrutura que se encontra a epiglote, a glote e as cordas vocais. E a sua estabilidade, ela se deve a uma parede osteocartilaginosa relativamente elástica. E a traqueia é um tubo móvel e longo, que a parede ela tem anéis musculosos cartilaginosos, uma membrana mucosa, tecido fibroso e glândulas. Geometricamente, a traqueia ela se assemelha a um cilindro, mas a sua parede posterior ela é achatada. No nível da quinta vértebra torácica, ela se bifurca nos brônquios-fonte. O brônquio-fonte direito, ele é largo e curto e horizontalizado. E o brônquio-fonte esquerdo é estreito, longo e verticalizado. O pulmão direito, ele possui 3 lobos, enquanto o esquerdo ele é bilobado. Ah, o brônquio-fonte direito, ao penetrar no pulmão, ele se divide para criar o ramo que se dirige ao lobo superior. E esse brônquio secundário possui um grosso calibre e também se ramifica de novo em brônquios terciários, que são relativamente curtos e grossos. Do brônquio-fonte esquerdo nascem os brônquios que se dirigem aos lobos superiores e inferiores do pulmão esquerdo. E deixa eu ver aqui. O pulmão ele está envolvido pela pleura visceral e ocupa cerca de 3/4 do volume da cavidade torácica. Os pulmões direito e esquerdo eles não têm o mesmo tamanho, porque parte do volume do hemitórax esquerdo está ocupado pelo coração. O pulmão é um órgão extensivo, porque tem nele uma grande rede de fibra elástica, que é formado pelo parênquima pulmonar. As pleuras, elas são membranas mesoteliais que revestem a parede interna da cavidade torácica e também recobrem os pulmões. A parede torácica é formada por pele, tecido celular subcutâneo, arcos costais externos, clavícula, coluna dorsal, ligamento muscular, pleura parietal, vasos e nervos. Aí na imagem tem um monte. É uma estrutura elástica que, em combinação com o movimento do diafragma, ela promove a variação do volume da cavidade do tórax. O músculo da inspiração. Os principais músculos da inspiração
são o diafragma, os intercostais externos e a grade peitoral. E alguns músculos, eles colaboram para a inspiração, reduzindo a resistência das vias aéreas, que no caso é o digástrico, músculo de asa do nariz, musculaturas da bochecha, elevador do palato, músculos laríngeos, língua e músculos posteriores do pescoço. E os músculos da expiração, os principais, no caso, a musculatura da parede abdominal é o transverso do abdômen, oblíquo externo e interno e o reto do abdômen. E os principais da musculatura da parede torácica é o triangulado externo e os intercostais internos. Passo a fala. Bom dia, gente. Falando um pouco agora sobre a função dos órgãos do sistema respiratório, nós temos como principal função a troca gasosa, que é a obtenção de oxigênio pelo meio externo para fornecer às células. E nessa respiração vai ocorrer a troca de oxigênio do corpo e vai ocorrer a remoção de gás carbônico, que é metabolismo dessa respiração. Não menos os órgãos também são a respiração em si também ela é responsável pelo equilíbrio ácido básico. No caso, no corpo, os aumentos de dióxido de carbono, eles acarretam na concentração hidrogeniônica, no caso, no pH, por exemplo, do sangue. O sangue pode ficar mais ácido se tiver uma grande concentração de dióxido de carbono. E o sistema respiratório, ele pode participar do equilíbrio ácido básico, removendo esse CO2 do corpo. A respiração também ela é responsável pelo processo da produção de sons, que no caso é a fonação. E nessa produção de sons, o movimento do ar vai ocorrer através das cordas vocais. A fala, o canto e outros sons, eles são produzidos pelas ações controladoras do sistema nervoso central sobre os músculos da respiração, que vão acarretar aí num fluxo de ar através das cordas vocais da boca. E, por último, a filtração de oxigênio, que vai começar aí através daqueles pelinhos que a gente tem no nariz, e ela vai também acontecer na traqueia. Essa filtração ela é muito importante, porque quando a gente inspira o ar, ele pode vir poluído com algum micro-organismo, com alguma coisa que pode causar algum tipo de infecção no nosso pulmão, ou até mesmo nas próprias vias aéreas. Então, lá no nariz, a gente já tem aquela preparação, já começa aquela preparação do oxigênio para ser recebido pelo pulmão. Falando agora da função dos órgãos em si, as vias aéreas, no caso, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os bronquíolos, eles vão transportar o oxigênio do meio externo até os alvéolos pulmonares, desde a inspiração até a ventilação pulmonar, no caso. Vai começar através das narinas, que elas são responsáveis pela inspiração do oxigênio, como eu já falei, e quando isso ocorre, esse oxigênio vai ser filtrado e aquecido pelas cavidades nasais, vai passar pela faringe, que vai receber esse oxigênio e vai passar para a laringe. A laringe ela vai receber esse oxigênio, ela é o órgão responsável pela fonação, que eu já citei anteriormente, pelo controle da entrada e da saída de ar do sistema respiratório. Ela também controla as partículas ela vai controlar o sistema respiratório no momento que a gente está mastigando a alimentação, porque se as partículas de alimento passam pelo sistema respiratório, a gente tende a se engasgar, né? Dando continuidade,
Após passar pela laringe, o ar ele vai percorrer um tubo chamado traqueia. Esse tubo ele atua como canal para a passagem do ar e sua função também é filtrar, umedecer e conduzir esse ar até os bronquíolos, ou seja, então, antes do ar chegar até os pulmões, ele vai ser bem filtrado, né? E bem preparado para que o pulmão ele possa receber. Os brônquios e os bronquíolos, eles vão conduzir o ar até os alvéolos pulmonares. E os alvéolos pulmonares que compõem o pulmão, neles que vai ocorrer a troca gasosa. Temos também outros músculos que não participam da respiração em si, mas eles estão atuando aí para que ocorra essa respiração, que no caso são o diafragma, que é o músculo que separa a cavidade torácica da abdominal, e a pleura, que é uma membrana que reveste o pulmão. Temos também a caixa torácica e os membros intercostais. A Letícia agora vai dar continuidade, ela vai falar sobre como ocorre essa respiração. Bom dia, sou Letícia de Cássia e eu vou falar um pouco da parte física do funcionamento aí do sistema respiratório. Quando a gente está lidando com respiração, a gente sempre vai falar a questão do ar, do CO2, do oxigênio, enfim, a gente vai estar lidando com gases. E para a gente entender como que esses gases funcionam dentro do nosso sistema, a gente tem que entender primeiro suas leis, suas propriedades, como que eles funcionam para a gente entender basicamente aí como é que ocorre todo esse processo da respiração. Eu coloquei até aqui, que eu vou falar um pouco a respeito da lei dos gases e suas aplicações biológicas. Bom, gente, o gás em si. O gás, ele é uma substância que ele vai possuir as moléculas aí que elas estão o tempo todo se repelindo, elas têm uma grande força de repulsão, enfim, são moléculas aí que são espalhadas. Mas quando a gente acaba pegando um gás e coloca ele em um recipiente, ele acaba assumindo a forma desse recipiente. E é da mesma forma que ocorre com o nosso corpo, com o nosso sistema respiratório. Como ela falou ali, a Caroline falou, ele entra no nosso corpo e a partir do momento que ele entra, ele vai assumindo a forma ali dos tubos e de toda a parte ali daquele sistema. Enfim, mas a questão é que no momento em que esse gás ele está dentro do sistema, ele está dentro de um recipiente, ele vai sofrer ação da temperatura, da pressão e do volume. Sempre que eu falar a respeito de um gás dentro de um recipiente, eu vou estar citando esses três termos: temperatura, pressão e volume. Um exemplo, eu coloquei até aqui o princípio de Pascal. O princípio de Pascal ele fala que é uma pressão aplicada em um fluido em equilíbrio estático é distribuída igualmente sem perdas por todas as suas partes, inclusive para as paredes do recipiente que está contido. Então, isso implica dizer que dentro de um recipiente, a pressão, gente, ela vai, como posso dizer, ela vai influenciar, ela vai atingir todas as moléculas ali de dentro daquele recipiente. E da mesma forma, o volume, a temperatura, eles vão atingir ali todas as moléculas daquela substância. Então, o tempo todo ela vai dentro de um recipiente, ela vai estar sofrendo ação direta desses. Como, por exemplo, se eu diminuo o meu volume, eu vou ter uma maior pressão. Se eu aumento a minha temperatura, eu vou ter uma pressão maior. Então, vai estar sempre envolvido aí esses três termos. Vou passar aqui. Já que eu falei de lei, eu já chego também falando sobre a lei de Boyle. Bom, gente, ela fala assim: em um sistema fechado em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Bom, o que isso quer dizer? Como vocês podem olhar através dessa imagem aqui, vocês estão vendo que eu tenho um recipiente, eu tenho as moléculas que estão em verde, ela está dentro de um recipiente que tem um volume muito grande. Dentro desse recipiente, a pressão é mínima, a pressão é muito baixa. Por quê? Porque essas substâncias elas estão em um volume aí bastante grande. E na outra imagem vocês podem ver o inverso. Diminuiu esse volume, aumentou a pressão dessas moléculas. Então, essa lei de Boyle, ela sempre fala sobre isso. Em um recipiente ali, com minha substância, se eu aumentar a pressão, eu diminuo o volume. Se eu diminuo a minha pressão, eu estou aumentando aí o meu volume. Tá, mas o que isso implica na nossa respiração? Basicamente, esse processo que eu acabei de explicar, esse processo inverso aí, ele é a explicação básica para a nossa respiração. Ela ocorre dessa forma. Como?
Vocês estão vendo as duas imagens, tem a imagem falando a respeito da inspiração e tem a imagem falando a respeito da expiração. Na inspiração, o que está ocorrendo? A gente pode ver que os pulmões, os alvéolos, eles estão aí num tamanho, num volume bem maior. Esse volume maior, ele diz respeito, segundo a lei de Boyle, o quê? Que dentro, a pressão dessas moléculas aí, ela tá bem pouca, entendeu? Comparado. Agora, se vocês compararem aí com a inspiração, o que acontece? O volume vai estar melhor, vai estar bem mais comprimido esse órgão. Então, a pressão lá dentro, ela vai estar muito, muito mais alta. É sempre inversamente proporcional. Isso daí é a base para a gente poder explicar a respiração. Aí, o quê? Quando eu tenho um sistema assim, em que, por exemplo, esse órgão está bem expandido, o volume é pouco, a entrada de ar. E no outro, ao contrário. Quando eu tenho o que o órgão está bem comprimido e tem uma pressão muito grande lá dentro, há a saída de ar. Eu vou explicar um pouco mais para vocês. Para explicar essa questão mais ainda sobre a saída e a entrada de ar, eu tenho que ligar a questão, eu tenho que falar sobre o escoamento do ar, como é que esse ar ele vai andando, como é que ele vai escoando nas vias aéreas. Isso tudo é muito explicado pela lei de Poiseuille. Eu vou explicar basicamente o que ela quer dizer. Bom, vocês imaginam que eu tenho um tubo. Eu tenho um tubo bem largo e esse tubo, dentro dele, eu tenho, por exemplo, o fluxo de ar. Eu tenho um fluxo de ar bastante intenso. O que vai ocorrer? Esse ar dentro desse tubo, ele vai passar da região de maior pressão para a região de menor pressão. A equação de Poiseuille e essa questão do escoamento sempre ocorre assim. Toda vez que eu vou falar do ar nas nossas vias aéreas, no nosso processo de respiração, sempre esse fluido ele vai se mover da região de maior pressão para de menor pressão. Como o exemplo que eu coloquei aqui, o ar vai sair do lugar com maior pressão para o de menor pressão. E o porquê que isso ocorre? Bom, isso ocorre por conta da pressão negativa e da pressão positiva. Olhando essa imagem, eu posso explicar um pouquinho melhor. Aí no processo de inspiração, a gente consegue ver que, de azul, né, que está bem expandido, está bem relaxado a questão desse órgão. Lá dentro, obviamente, o volume ele vai estar bem. O volume não, a pressão ela vai estar bem mais baixa. Então, tem um volume grande e uma pressão bem baixa. O que isso me implica dizer? Isso me implica dizer que lá fora, a pressão, né, a pressão de lá fora a pressão atmosférica, o ar de lá fora, ele está muito mais pesado, ele está muito mais positivo do que de lá de dentro. E como eu falei, se eu tenho maior volume, a pressão está mais baixa. Então, se a pressão daqui está mais baixa, se eu estou comparando com alguma coisa, então eu estou comparando com o ar lá de fora, com o ar do meio. Esse ar lá do meio, ele vai estar em muito mais peso do que o ar lá de dentro. Então, o que ocorre é porque ele entra. Ele entra por quê? Porque, segundo a questão dessa lei, o fluxo do ar ele vai sempre se mover da região de maior pressão para menor pressão. Então, lá fora, digamos que eu tenho uma maior pressão. Então, esse fluido vai entrar, porque ele vai saindo do lugar de maior para menor. E, da mesma forma, ocorre isso, só que contrário na inspiração. Na inspiração, eu tenho esse órgão bem comprimido, então eu tenho um volume menor e uma pressão maior, e o que acontece? O ar vai sair, porque lá dentro a pressão ela vai estar positiva, muito mais positiva do que lá fora. Então, lá fora eu vou ter uma pressão negativa, o ar ele vai estar mais leve, então acaba que ele sai, e é assim que vai ocorrendo o processo do escoamento aí do ar. Passar. Ok. Mas pode ocorrer outras situações. Eu falei de uma situação aí basicamente perfeita, em que o ar entra e sai sem nenhum problema. Mas vai haver casos, gente, que eu vou ter um tubo que ele vai ter bastante longo e que esse ar que ele vai entrar, essa substância que vai entrar, ela vai estar um pouco uma viscosidade um pouco alta, uma dificuldade muito grande de andar. Isso daí vai causar uns tipos de empecilhos e, como eu coloquei aqui, tipos de escoamento diferentes. O laminar, gente, ele é o tipo de escoamento que o fluxo ele vai se mover em camada, ele vai se mover em velocidade pequena e vai estar sempre aí, como vocês podem analisar pela imagem, em contato com a parede do tubo. É basicamente a nossa respiração normal, a gente estando ali em total saúde, o ar ele vai passar perfeitamente. Agora, há casos, e geralmente alguns tipos de doença, em que o ar ele vai ser turbulento, em que ele vai se desenvolver em redemoinhos, em que ele não vai seguir uma organização, uma ordem, e ele vai ter uma alta resistência para poder passar. Geralmente é quando esse fluido, quando esse ar ele vem aí com alguma viscosidade, com alguma outra substância. Enfim, e para isso, obviamente, você requer um pouco mais de energia para poder realizar esse processo de saída e entrada de ar. E tem um misto também, que eu coloquei essa imagem,
O misto, ele é basicamente uma mistura do laminar com turbulento, é aquela, como eu posso dizer, aquele intermédio entre um e outro. Então, tipo, tem um momento tubular, outro momento está laminar, e assim vai escoando e assim vai encaminhando o ar. Bom, diante de tudo que eu falei, relembrando todas as forças envolvidas no escoamento, tá? As forças elásticas da parede torácica do pulmão, por quê? Porque o tempo todo esse órgão ele vai estar comprimindo, ele vai estar relaxando, comprimindo, relaxando, indo e voltando. Então aí ele tem uma certa elasticidade. Então eu vou estar me utilizando de uma força elástica para esses órgãos. Tem uma resistência viscosa do ar, como eu acabei de explicar, resistência também promovida pela turbulência, resistência oferecida durante a alteração de volume e forma. Então a gente consegue avaliar diversos tipos de forças e diversas coisas envolvidas para que haja o escoamento aí desse ar durante o processo de respiração. Bom, relembrando ainda mais aqui, falando a respeito sobre o ato em si de respirar. Bom, gente, quando a gente, tipo assim, essa primeira parte é o processo de inspiração. Nela, o que vai acontecer? Vai haver a dilatação, elevação da caixa torácica e vai ter um abaixamento do diafragma. Falando mais especificamente, até lembrando mesmo a parte aí que as meninas falaram sobre as partes, né, do nosso sistema respiratório. E como ocorre, como vocês podem ver, ó, o ar está entrando, por quê? Porque lá fora tem uma pressão positiva e lá dentro tem uma pressão negativa. Se lá dentro tem uma pressão negativa, significa que está expandido esse órgão, então o volume dele está bem grande e a pressão está bem baixa, fazendo com que o ar entre e a gente consiga realizar o processo aí de inspiração. E já na inspiração, como vocês podem olhar aí, também é o que ocorre ao contrário. E uma coisa que isso está obedecendo também é a questão da segunda lei da termodinâmica. Porque o que acontece? Esse ar, ele vai sempre saindo, ele vai sempre vai para onde tem menos. Ele sai de um lugar ali que tem uma concentração muito grande e vai para onde tem menos. Então, está obedecendo também a questão aí dessa lei. Por conta dessa pressão negativa, por conta dessa pressão positiva. E aí, a quantidade de ar que eu vou me utilizar durante todo um ciclo respiratório, eu vou chamar de volume corrente, só mesmo para questão de conhecimento. É isso, gente. Obrigada. Agora eu vou passar a fala para a Graciele. Bom dia. Eu vou falar sobre relacionadas ao sistema respiratório. Os tipos de respiração estão diretamente relacionados com o local onde cada animal vive. Nos animais aquáticos, por exemplo, é comum a presença de brânquias e é por meio delas que eles conseguem captar cerca de 80% do oxigênio dissolvido na água. É importante também destacar que nem todos os peixes apresentam exclusivamente respiração branquial. Os chamados peixes pulmonados possuem brânquias reduzidas, e nesse grupo a gente vê uma espécie de pulmão primitivo, ao qual está ligado a faringe do animal. Como é de uma situação peculiar relacionada a um animal aquático, a gente pode observar o peixe cabeça de cobra, que é esse aí que a gente pode ver na imagem. Nativo da Ásia, esse peixe longa e boca grande, e ele se parece com uma cobra, como vocês podem perceber. Mas a sua característica mais marcante é justamente a capacidade que ele tem de respirar fora d'água. Essa espécie, ela, ao longo da sua evolução, acabou desenvolvendo órgãos que conseguem retirar o oxigênio do ar, permitindo assim a sobrevivência desse peixe fora d'água por vários dias. Porém, seu corpo não é melhor na água, como todo peixe. Mas essa tolerância aérea quebra um galho, de certa forma, pois esse peixe ele consegue se deslocar entre diferentes sistemas de água doce, e de um lago para um rio próximo, por exemplo. Em relação à respiração das aves, ela ocorre através de pulmões rígidos que se localizam na região torácica do animal. Nas aves, não existem alvéolos pulmonares, como no caso dos mamíferos, mas sim capilares aéreos que partem dos parabrônquios. O gás oxigênio passa desses capilares para os capilares sanguíneos e assim ocorrem as trocas gasosas. E um exemplo de situação peculiar relacionada às aves são os gânglios de cabeça listrada, que são aves que em alguns
elas podem voar a altitudes superiores a 7.000 metros. O que a gente percebe não é uma tarefa fácil nem para as aves migratórias nem para os seres humanos, onde é praticamente impossível se exercitar fisicamente a essa altitude, pois a concentração de oxigênio é de 50% a 70% inferior à disponível no nível do mar. Após estudos, os pesquisadores descobriram que, em condições simulando altitudes entre 5,5 mil metros e 9 mil metros, o sangue das aves fica até mais de 2 graus Celsius mais frio, o que garante o transporte mais eficiente de oxigênio pelas moléculas de hemoglobina. Apesar do exercício intenso que a ave faz, a frequência cardíaca não se altera e o metabolismo chega até mesmo a ficar mais lento. Essas são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham compreendido a nossa parte e obrigado pela atenção de todos.